Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, continuando os assuntos da nossa disciplina de tratamento de água, hoje nós vamos falar sobre desinfecção, agentes clorados. Bom, o cloro, ele é o desinfetante mais empregado e é considerado bom, porque ele realmente age sobre os micro-organismos patogênicos presentes na água, não é nocivo ao homem na dosagem requerida para a desinfecção, é econômico, não altera outras qualidades da água depois de aplicado, é de aplicação relativamente fácil, deixa um resíduo ativo na água, isto é, sua ação continua depois de aplicado, é tolerado pela grande maioria da população, além de oxidar compostos inorgânicos em estado reduzido, auxilia no processo de desinfecção, remoção de cor real e controle de gosto e odor em águas de abastecimento. Então, o cloro, ele é aplicado na água por meio de dosadores, que são aparelhos que regulam a quantidade do produto a ser ministrado, dando-lhe vazão constante. Pode ser aplicado sob a forma gasosa. Então, neste caso, usam-se dosadores de diversos tipos. E pode ainda ser aplicado sobre a forma líquida, proveniente de diversos produtos que libertam cloro quando dissolvidos na água. Os aparelhos usados nesse caso são os hipocloradores e as bombas dosadoras. O acondicionamento do cloro gasoso é feito em cilindros de aço com várias capacidades de armazenamento. Na água, o cloro ele age de duas formas principais, como desinfetante, destruindo ou inativando os micro-organismos patogênicos, algas e bactérias de vida livre, e como oxidante de compostos orgânicos e inorgânicos presentes na água. A aplicação do cloro como agente oxidante e desinfetante deve-se também porque ele oxida compostos orgânicos sintéticos, também favorece a minimização da formação de subprodutos na desinfecção, auxilia no processo de coagulação e floculação e também auxilia no controle microbiológico das unidades componentes das estações de tratamento de água. No Brasil e em toda a América Latina, o cloro ele tem sido utilizado em larga escala, em função de seu baixo custo e sua alta eficiência. Ele pode ser usado sob a apresentação de cloro gasoso, que pode ser líquido ou gás, hipoclorito de sódio, que é uma solução líquida, ou hipoclorito de cálcio. Então, até a década de 1990, as estações de tratamento de água empregavam o cloro na forma de cloro gasoso, em razão de seu baixo custo, se comparado com o hipoclorito de sódio e cálcio. No entanto, em razão de questões ambientais associadas ao emprego de cloro gasoso em instalações de alto risco, muitas empresas de saneamento têm optado por mudar para o hipoclorito de sódio ou o hipoclorito de cálcio. A desinfecção, ela pode ser o principal ou único objetivo da cloração, quando a água a ser tratada não recebeu qualquer forma de poluição. No caso de águas de qualidade inferior, por exemplo, águas poluídas, a cloração ela pode ser empregada como um objetivo adicional, aproveitando a ação oxidante do cloro. Então, de acordo quando o cloro ele é adicionado, aqui nós temos nessa primeira reação, o cloro ele é adicionado a uma água isenta de impurezas, ocorre a seguinte reação, que é justamente a formação aqui do ácido hipocloroso. Então, dependendo do pH da água, esse ácido hipocloroso, ele se ioniza formando o íon hipoclorito.
Estudos realizados, eles demonstram que para valores de pH superiores a 6, a quantidade de ácido hipocloroso é menor e a do íon hipoclorito é maior. O pH das águas naturais encontra-se normalmente na faixa em que há presença tanto do ácido hipocloroso quanto do íon hipoclorito. Então, ambos os compostos, eles possuem ação desinfectante e oxidante. Porém, o ácido hipocloroso, ele é mais eficiente que o íon hipoclorito na destruição de micro-organismos de forma geral. Bom, a utilização do cloro, a cloração das águas contendo matéria orgânica natural, ela favorece a formação de trialometanos e outros subprodutos da desinfecção. Então, alguns desses trialometanos, tais como o clorofórmio, têm sido identificados como substâncias cancerígenas, segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos. Então, de acordo com as normas e o padrão de potabilidade da água para consumo humano vigentes no Brasil, a concentração máxima permitida desses trialometanos é de 100 microgramas por litro. Então, os trialometanos, eles são assim denominados por apresentarem em sua estrutura um átomo de carbono, um átomo de hidrogênio e 3 halogênios. No caso aqui, bromo, cloro, aqui nós temos os halogênios, lá da família 17. Então, quando dentre os trialometanos, 4 ganham destaque nas águas tratadas, devido à sua ocorrência em concentrações mais significativas, como, por exemplo, o clorofórmio, o bromofórmio, o dibromoclorometano e o diclorobromometano. Então, os processos mais utilizados para a remoção desses trialometanos são a aeração e o uso do carvão ativado em pó. Então, uma segunda estratégia no controle de trialometanos é a remoção dos compostos precursores, que seria a matéria orgânica, antes de sua reação com o cloro, impedindo assim a formação desses trialometanos. Bom, atualmente tem havido um interesse crescente pelo uso de desinfetantes alternativos, que minimizam a formação desses trialometanos. Então, entre eles, nós temos as cloraminas. Então, a cloraminação, ela tem sido largamente empregada no mundo como alternativa ao uso do cloro, como agente desinfectante, especialmente quando há a preocupação especial com a formação de subprodutos da desinfecção. Então, a utilização dessas cloraminas envolve a reação do cloro e da amônia em proporções molares adequadas, o que permite a formação da monocloramina como agente desinfetante. Então, entre esses métodos alternativos, nós temos justamente as cloraminas. Então, eles são compostos um pouco menos eficientes que o cloro gasoso para vírus e giardia, mas competem com os hipocloritos em eficiência de desinfecção. Mantém o residual na rede de distribuição de água potável, evitando o crescimento e simultaneamente reduzindo a formação dos trialometanos. Por outro lado, as cloraminas, elas prejudicam o uso de máquinas utilizadas para diálise e a criação de peixes em aquários, além de interferir nas membranas de filtração nanométricas. Essas cloraminas, elas são uma boa escolha como desinfetantes secundários, pois são menos reativos com a matéria orgânica do que o cloro, minimizando a formação desses trialometanos e ácidos aloacéticos,
Então, são de fácil obtenção e baixo custo e minimizam o surgimento de problemas de gosto e odor na água. Então, pode-se formar 3 tipos de cloraminas a partir dessas reações a seguir. Então, nós temos aqui a reação de formação da monocloramina, da dicloramina e da tricloramina. Então, a formação dos 3 tipos de cloraminas é dependente da relação cloro-nitrogênio, do pH, da temperatura e do tempo de reação, sendo que a diminuição do pH e o aumento da relação cloro-nitrogênio favorece a formação de produtos mais clorados. Em pH 8,5, a monocloramina, aqui ó, a monocloramina, ela encontra-se em maior quantidade. Já em pH 4,4, virtualmente toda a cloramina, ela se encontra na forma da de tricloramina. Aqui está a fórmula da tricloramina, cuja presença é responsável em parte pelo odor e gosto desagradáveis na água. Na faixa de pH 4,5 a 9, a monocloramina e a dicloramina coexistem em proporções variadas. Então, essas quantidades de mono, di e tricloramina, elas são relevantes, já que apresentam entre si diferente poder de desinfecção. Então, a dicloramina, ela tem maior efeito bactericida, seguida da monocloramina, e a tricloramina, ela apresenta praticamente nenhum efeito desinfectante. Bom, aqui nós temos algumas vantagens e desvantagens da utilização das cloroaminas. Então, como vantagens nós temos, são menos reativas com a matéria orgânica do que o cloro, minimizando a formação de trialometanos e ácidos aloacéticos, são de fácil obtenção e baixo custo e minimizam o surgimento de problemas de gosto e odor na água. Como desvantagens de sua utilização, nós tem menor poder de desinfecção que o cloro, o ozônio e o dióxido de cloro, e o tempo de contato para controle bacteriológico deve ser muito longo. Não oxidam o ferro, nem manganês e sulfito, e devem ser produzidos em situ. Essas foram algumas referências que vocês podem estar utilizando nos estudos de vocês. Como informações importantes, assistam as videoaulas, leiam o material de apoio, participe dos fóruns de discussões e respondam às atividades avaliativas quando houver. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, dos grupos de WhatsApp e dos fóruns de discussões. Bons estudos e até a próxima aula!